Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, mais uma leitura bíblica para o nosso crescimento espiritual. Espero que mais um dia essa leitura possa trazer entendimento, possa trazer revelação, possa nos fazer conhecer melhor o nosso Deus. Também olhar para nós mesmos e percebermos aquilo que precisamos mudar em direção à cruz, em direção à vontade de Deus para as nossas vidas. Eu tenho certeza que o capítulo 25 de Êxodo vai trazer algumas revelações para todos nós. Esses dias eu coloquei primeiro o capítulo 24 e no devocional de ontem eu coloquei o capítulo 23, tá bom? Vamos então ao capítulo 25 do livro de Êxodo, quando Deus fala com Moisés para pedir ao povo que trouxessem ofertas para que ele pudesse construir o tabernáculo. E é interessante a maneira como Deus falou aqui com Moisés. Nós vamos lendo e entendendo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Esse texto aqui me fez pensar. Eu já li esse capítulo, porque agora nós estamos gravando o devocional, mas eu já li este capítulo aqui anteriormente. E meditando aqui, que interessante. Deus pediu que eles trouxessem a oferta, mas somente daquelas pessoas cujo coração se movesse. Seria tão lindo se hoje os homens de Deus deixassem as pessoas colaborarem segundo o mover de seus corações e não apenas aplicar, às vezes, algum método que acaba depois escandalizando ou levando a pessoa a fazer aquilo que Deus não pediu para ela fazer. E esta é a oferta alçada que recebereis deles, Moisés. O Senhor falou: Moisés, esta é a oferta que eu quero que você receba deles. Veja, Moisés, se você vai receber ouro, tá, Moisés? Você vai receber prata e bronze ou cobre. Então, de acordo com aquilo que as pessoas puderem apresentar. Também tem azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, azeite para a luz, especiaria para o óleo da unção, especiaria para o incenso, pedras de ônix, pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão, Moisés, com estas doações que as pessoas trarão, você me fará, Moisés, um tabernáculo para que nele eu possa habitar no meio de vocês. E disse mais o Senhor: conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim, Moisés, eu quero que você faça. Então, Moisés, a missão do povo é trazer as suas ofertas, e a missão do Moisés seria cumprir aquilo que Deus mostraria a ele. Interessante, né? Sempre as coisas de Deus foram feitas com a ajuda das pessoas. Porém, o coração tem que se mover, a pessoa tem que sentir no coração. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2,5 côvados e a sua largura de 1,5 côvado.
e de 1,5 côvado a sua altura. Deus foi dando todas as especificações. Cobri-la de ouro puro, por dentro e por fora cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao seu redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas do outro lado. Também farás vara de madeira de acácia, e cobrirás de ouro. Colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão. Depois porá a arca no testemunho, ou porá na arca o testemunho que eu te darei. Moisés, lá no monte, eu vou te dar o testemunho, e aí você vai pegar o testemunho e vai colocar dentro da arca. Aqui eu fico pensando na obediência de Moisés, nos requisitos que Deus foi passando para ele. A atenção de Moisés para não mudar. Madeira de acácia, mas eu vou encontrar aqui uma madeira pinho, vou usar esse pinho aqui, ou vou usar uma imbaúba, vou usar uma outra madeira, um cedro. Não, Deus falou madeira de acácia e tem que ser revestida com ouro. Este é o nosso Deus, é um Deus de detalhe. Nunca esqueça disso. Deus é um Deus de detalhe, tá bom? Bom, vamos ver o propiciatório de ouro puro. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1,5 côvado. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, um querubim na extremidade da outra parte, de um só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dela. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo elas, e o propiciatório, as faces deles defronte da outra, as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. É interessante todo o detalhe, né? Aqui eu fico pensando, gente, Deus é um Deus de detalhe. Quando eu vejo aqui, lendo tanto detalhes aqui, não significa que nós hoje tenhamos que fazer esses detalhes na igreja assim, mas me faz voltar o coração e entender que na essência de Deus, Ele é um Deus que não muda. Nós não podemos mudar o estilo de adoração, o estilo de servir a Deus, achar que hoje Deus se tornou uma coisa comum. Não, nós temos que preservar, manter a santidade ao Senhor, servir o Senhor da mesma maneira como estes homens serviram a Deus no passado. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, tá, Moisés? E falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, eu vou falar por meio dessa arca. A arca será a representante, Moisés, da minha presença, porque o meu testemunho estará dentro da arca. Só que aqui, gente, eu vejo Moisés não poderia em nenhum momento falar assim, não, mas eu acho, eu penso, assim ficaria melhor, porque Deus não está perguntando a Moisés, Moisés, faça assim, o que você acha? Não, Deus está dando a dica, está dando as medidas, e Moisés teria que seguir, que obedecer exatamente cada especificidade, cada detalhe que o Senhor estava lhe dando. Vamos ver o versículo 23 agora. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e a largura será de 1 côvado e a sua altura será 1,5 côvados. Cobri-la-ás com ouro puro. Também lhes farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos e lhes farás
uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, com lugares para os varais, para se levar a mesa. Quando vocês forem transportar essa mesa, necessário que vocês a transporte pelas varas, não segurando na mesa, mas segurando nas varas para poder transportar esta mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-lo-á com ouro, levar-se-á com ele a mesa. Se precisar transportar, tome cuidado para não tocar na mesa. Toca nesses varais e deles vocês locomoverão a mesa. Também farás os seus pratos e as suas colheres e as suas cobertas e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face perpetuamente. Esse pão teria que estar lá perpetuamente perante a face do Senhor, sobre aquela mesa chamada mesa da propiciação. Que mais? Vamos ver mais aqui. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. E seu pé, suas hastes, seus corpos, os seus botões e as suas flores será do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dela ou dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 corpos e 3 corpos a modo de amêndoas, um botão e uma flor. 3 copos a modo de amêndoas, na outra hastes, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos, modo de amêndoas, com os seus botões e com suas flores. Um botão debaixo das suas hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Eu fico prestando atenção nos detalhes. O que me fascina aqui, me chama a atenção, são detalhes. Mas, além dos detalhes dados por Deus, o que mais me impressiona é a capacidade que Moisés teve e a preocupação, certamente, de pegar tudo, tomar nota para não errar. Sabe? Por isso que a palavra de Deus nós temos que ouvir, tomar nota para não errar, entender para não errar. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo, tudo será numa só peça, obra batida de ouro puro. Nada poderia ser, não vai pegar lá, por exemplo, trocar, substituir o ouro por bronze, não, nada disso. Tem que ser de ouro batido. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Essa lâmpada que é acesa no candelabro representava a presença de Deus no tabernáculo. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás, com todos estes vasos. Atenta, disse Deus aqui no último versículo 40. Atenta, Moisés, que farás tudo conforme, atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus deu o modelo para Moisés. 40 dias Moisés ficou no monte, ouvindo de Deus, anotando, conversando com Deus, para não ter nenhum equívoco naquela tarefa que Deus o enviou para executar. Da mesma maneira, nós também precisamos ouvir com atenção,
ouvir a palavra para não ter nenhum equívoco na nossa execução da tarefa nossa de cada dia. Não dá para pensar que Deus pediu para fazer aquilo que nem nós entendemos. Por isso eu falo, a Bíblia é para ser lida e entendida, para que assim nós tenhamos crescimento espiritual. Os detalhes deste mandamento, desta construção do tabernáculo, é que me chama a atenção. As medidas, o material, a forma, a maneira, tudo me chama a atenção e me leva de volta a um Deus de detalhe. Eu não posso, meus amigos, servir a Deus de qualquer jeito. Nós vamos continuar lendo. Eu já li até o capítulo 28. Minha leitura pessoal, já avancei. Já fui até o capítulo 28. Agora volto lendo com vocês. E eu vejo aqui a santidade ao Senhor. Eu vejo que hoje as pessoas estão banalizando a presença de Deus. Existem muitos que estão brincando com a presença de Deus. Eu não posso acreditar, meu amigo e minha amiga, que o Deus que deu todos esses detalhes para Moisés é o Deus que hoje banalizou, é o Deus que hoje liberou geral, é o Deus que hoje diz, faz do jeito que vocês quiserem. Não, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E as pessoas que querem verdadeiramente servir a Deus, elas precisam ter um compromisso sério com a presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro entregando a nossa vida nas Tuas mãos, colocando nosso coração diante de Ti, pedindo ao Senhor, meu Deus, que venha nos ajudar, nos abençoar nesta batalha que temos de compreender a Tua palavra e segui-la com amor, com dedicação e com poder. Pai, em nome de Jesus, te pedimos, seja o nosso guia, seja o nosso instrutor. Aqui eu vejo os detalhes. Moisés perguntando, Senhor, Moisés anotando, apagando alguma coisa que ele entendeu de maneira equivocada e consertando e anotando certinho para não errar. Ah, meu Pai, nós queremos te servir em espírito e em verdade. Por isso, muito obrigado pela nossa vida em Tuas mãos. Te agradeço pela Tua presença, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus assim seja. Amém. Então, meu amigo, amanhã estaremos lendo o capítulo 26, as cortinas do tabernáculo, quando Moisés começa a receber as orientações de Deus para que ele pudesse colocar tudo certinho na presença de Deus, as cortinas, e fazer com que tudo fosse da melhor maneira possível. Eu te espero amanhã no nosso próximo momento da nossa leitura bíblica. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.